Olá, ouvintes! Sejam bem-vindos a mais um programa da multiplataforma Frota e Companhia, que você encontra em formato de vídeo, revista digital ou ainda em nosso portal. Eu sou José Augusto Ferraz e hoje vamos apresentar o 6º programa da campanha Na Rota da Retomada, dedicada à indústria automotiva, e que tem um patrocínio da Mercedes-Benz Vans. Ao meu lado, mais uma vez, está a minha companheira de equipe, a Solange Sebrián, que vai nos ajudar nessa tarefa, que tem a responsabilidade técnica do Paulo Vasques. Olá, José Augusto. Olá, ouvintes da multiplataforma Frota e Companhia. Obrigada por sua audiência e por nos acompanharem nessa série de entrevistas que estamos realizando com personalidades do mundo do transporte, com o objetivo de apontar saídas para o setor diante da pandemia do coronavírus. Sim, Solange, é isso mesmo. E hoje o nosso convidado é um executivo com larga experiência na área de vendas e marketing e mais de 20 anos de atuação na indústria automotiva, dedicada à fabricação de veículos comerciais. Obrigada por aceitar nosso convite e seja bem-vindo ao programa Ricardo Barion, diretor comercial da Iveco. Olá, Zé. Olá, Solange. De novo, para mim, é uma satisfação estar aqui com vocês, meus companheiros de longa data que estão com a gente aqui. De novo, sempre que vocês pedem para mim, acima de tudo, é uma satisfação poder falar com vocês e poder falar com os nossos amigos aqui do trecho, que estão com a gente aqui, para a gente contar as novidades da Iveco. Muito bom. Muito bom, Maria. A gente também fica muito feliz de conversar com você. A gente se conhece há muito tempo, sabe da sua trajetória, sabe também da sua competência nesse mercado. E para a gente dar início à nossa conversa, Maria, eu queria primeiro que você relatasse como que você resume o impacto da pandemia do coronavírus na indústria de caminhões. Apenas do aspecto do mercado, que daqui a pouco nós vamos falar sobre o desempenho da Iveco. Bom, Zé, eu diria para você que foi uma grande surpresa, acho que para todo mundo, foi uma situação totalmente inesperada, inusitada, né, eu diria, porque nós estávamos no começo do ano com uma projeção bastante interessante em relação ao mercado, né? Nós víamos uma recuperação da economia e, como a gente sabe, o segmento de transportes ele está diretamente ligado a essa recuperação, né? Nós fechamos o ano passado com 118 mil unidades. Quando eu falo 118, aqui eu incluo também o 3,5 toneladas, da qual você sabe, a gente tem uma participação bastante representativa com o nosso caminhão daily. E nós estávamos projetando, no começo desse ano, mais ou menos 10%, 15% até decrescimento de mercado. Então, nós começamos o ano com uma projeção de quase 130 mil caminhões. Somente falando do mercado brasileiro, está acima de 3,5 toneladas. E o que aconteceu foi que, na metade de março, de repente, a gente teve que fechar a nossa fábrica de uma forma rápida, abrupta, né? Diante de uma situação bastante crítica para preservar, acima de tudo, a saúde dos nossos colaboradores, porque isso, sem dúvida, sempre é a nossa prioridade. E isso eu acho que impactou todo o segmento de transporte, porque foi realmente uma situação inesperada, né? O Brasil está acostumado a viver diversas crises, diversas situações diferentes, né? Muitas delas são situações que nós temos aqui no Brasil, mas essa é uma situação que ela veio de fora, uma situação mundial, né? E de repente para-se tudo, começa a fazer uma projeção totalmente diferente para o nosso segmento. Então, fazer projeção numa situação dessa, eu diria para você que a melhor bola de cristal que nós poderíamos ter, sem dúvida, ela ia errar. E foi nesse contexto que a gente parou, reformulou, começou a observar os segmentos que realmente o mercado não podia deixar de atender, como segmentos alimentícios, né? Por mais que nós tivéssemos que viver uma quarentena, a gente precisava ser abastecido das mercadorias alimentícias, medicamentos. E aí, eu diria para vocês que esses dois segmentos eles se destacaram logo no começo da pandemia. E, sem dúvida, eu acho que se tem uma coisa que é uma riqueza brasileira, que isso a gente tem que ter muito orgulho disso, até pela competência que nós temos dos nossos agricultores. O setor agrícola, sem dúvida, mais uma vez, ele é o setor que segurou essa parada durante esse momento delicado, que a gente não sabia como olhava pela frente, né? O que ia ser do futuro. O segmento agrícola, mais uma vez, ele despontou e ele segurou essa economia. Então, diria para você que foi, num primeiro momento, foi um susto,
depois nós fomos nos acostumando a conviver com isso, a observar segmentos que realmente não foram tão impactados, uns foram um pouco mais, outros um pouco menos, e agora eu diria para você que, já acostumados a conviver com esse momento, eu diria para você que a gente já consegue mapear um pouco melhor o que deve acontecer daqui até o final do ano, e eu acho que a gente precisa olhar com cautela, porém voltando a ter um pouco mais de otimismo que isso vai passar, que era a nossa visão no começo do ano. Solange? Bário, os números do Renavan mostram que o mercado de caminhões acusou uma queda de 14,9% de janeiro a julho desse ano. A Iveco, porém, conseguiu um grande feito esse ano, que foi o licenciamento da marca, mostrou que uma evolução de 15%, um resultado excepcional em termos de queda da demanda. Como você explica essa boa performance? Vamos lá, a gente só tem que tomar cuidado porque, assim, muitas vezes a performance, quando nós mapeamos a performance de um determinado período, nos leva a fazer uma reflexão do que aconteceu nesse período. Mas eu diria para você que isso são ações que começaram, Solange, eu acho que você acompanha muito bem isso, a gente já conversou muitas vezes, mas isso aconteceu há 4 ou 5 anos atrás, né? Quando nós vivíamos um momento bastante delicado, aquela crise aqui no Brasil, diria que em 2015, 16 e 17, que foram anos bastante difíceis, a Iveco fez uma lição de casa, e a lição de casa, ela começou com uma reestruturação da nossa planta, né? Uma planta que teve que ser reestruturada para novos volumes, para uma realidade diferente. Dentro dessa reestruturação, eu diria que a gente também começou uma reestruturação em toda a linha de produto, então ela coincidiu em todos esses anos, agora em março, com o lançamento da nova dele, então um produto totalmente moderno, novo no mercado. Nós tivemos toda uma reestruturação da rede de concessionários também. Então, são várias coisas juntas que acumularam, chegaram nesse ano, e eu acho que a performance ela está diretamente ligada a isso, né? Mesmo com o mercado caindo, a gente conseguiu realmente ter uma performance melhor. Eu diria para você que os números mostram isso, mas uma performance melhor do que o ano passado, né? E eu posso dizer para vocês que a nossa expectativa era que, se não acontecesse nada no mercado, a nossa performance poderia ser ainda melhor. Essa era a nossa expectativa. Então, diria para você, não foi uma ação específica, mas foram uma série de ações começadas no passado, que nós plantamos, e agora, naturalmente, a gente está colhendo tudo isso que foi plantado, e tem muito mais coisa pela frente aí, porque eu acho que a sequência é essa. A sequência é um crescimento sustentável que a Iveco pretende ter de agora para frente. De qualquer forma, Barion, é um belo resultado que vocês conseguiram, especialmente porque as empresas de transporte, de maneira geral, elas estão se ressentindo ainda da queda do volume de carga, segundo a NTC, cerca de 20% de queda da demanda ainda. Eu pergunto a você, como você resume o desafio, né, de oferecer produtos e serviços para compradores retraídos, digamos assim, em um mercado que é disputado por fortes concorrentes, que você conhece muito bem, assim. Como é que é navegar nesse novo normal aí e ter ainda um bom desempenho? José, eu diria assim para você, a primeira reação que você tem que ter no momento desse delicado é se colocar ao lado do seu cliente, né? Então, é isso que a gente procurou fazer desde o começo, né? Desde o que aconteceu na pandemia, o primeiro momento eu não posso deixar com que o nosso caminhão pare e ele não seja assistido. Então, nesse primeiro momento, a gente identificou uma série de comunicações, formas de comunicações, né? Instituímos o WhatsApp, o 0800, 24 horas, se colocando sempre à disposição do caminhoneiro, então um canal direto com ele, em que a gente tentava solucionar o problema dele através do contato que ele fazia com a gente. Então esse aí foi o primeiro momento. O segundo momento foi nós intensificamos o nosso contato através da rede de concessionários com esses clientes, dizendo para ele, olha, apesar da gente estar fechada as nossas lojas, né, as nossas concessionárias para vendas, mas a gente está aberto para o pós-venda, né? Então, o que você precisar, a gente está aqui, está à disposição, nós temos peças, nós temos tudo o que você precisa. Então, nesse primeiro momento, é assistir o nosso cliente, é se colocar ao lado dele e dizer para ele, olha, apesar de tudo, a gente está do seu lado. Então, essa eu diria que foi a primeira reação
que a gente teve. A segunda delas é, entendendo o momento, a gente precisava implementar formas de financiamento que a gente desse um pouco mais de confiança para esse nosso cliente, né? Então, eu vou aqui dar um exemplo de um financiamento. A gente implementou a primeira parcela depois de 6 meses. Né? Então, o que ele pode fazer? A gente sabe que isso vai passar, né? A gente sabe que o mercado vai voltar, talvez não tão rápido, ou talvez um pouco mais rápido, mas a segurança que a gente poderia dar para esse cliente era, olha, você pode comprar um caminhão novo que a tua primeira parcela você vai pagar só daqui a 6 meses. E a gente acredita que daqui a 6 meses as coisas devem estar voltando ao normal. Então, foram de algumas ações, né? Estou citando aqui algumas delas, mas que deram uma confiança um pouco maior para esse nosso consumidor. Então, isso eu diria que foi um passo extremamente importante nesse momento delicado, é se colocar ao lado do consumidor e oferecer formas que ele possa ter um pouco mais confiança. Isso ajudou bastante na nossa performance. Eu diria também que os lançamentos que a gente fez recentemente também nos ajudaram bastante. Eu não estou citando só a Daily, mas vocês também tiveram com a gente lá no lançamento do Tector 9 e 11 toneladas, um segmento expressivo, importante, em que a gente tem um produto muito bem estabelecido, que quem tem o produto está reconhecendo. Então, isso também nos ajudou a entrar nesse segmento de mercado e ampliar as nossas vendas, a nova linha Tector, enfim. De novo, né? São várias ações que a gente fez, demonstrando realmente que a gente acredita no país, que a gente continua investindo no país e que, acima de tudo, a gente está do lado dos nossos clientes, independente da situação. Seja uma situação boa ou seja uma situação ruim, ele pode contar com a gente, com a nossa rede de concessionários, com o nosso apoio total. Perfeito. Mário, para fecharmos esse bloco, quais as suas projeções para o mercado brasileiro de caminhões nesse e nos próximos anos? A gente está numa situação delicada de fazer projeções, né? Até porque a gente ainda não... Quando a gente olha, quando a gente acha que está saindo de uma situação delicada um pouco mais em São Paulo, Rio de Janeiro, a gente vê o Nordeste numa situação um pouco mais delicada, a gente vê Minas numa situação também voltando a um outro patamar. Então, quando você acha que, olha, agora eu consigo fazer uma projeção mais otimista, eu tenho que puxar o freio um pouquinho e falar, vamos um pouquinho mais conservador. Mas eu diria assim, a gente, dentro de todos os efeitos que que estão acontecendo no ano, a gente entende que está em linha com o que a Anfávia está dizendo, né? A Anfávia está dizendo que a gente deve chegar em torno de 70 mil unidades até o final do ano. Acreditamos que o segundo semestre ele pode ser um pouquinho melhor, então eu diria que os 70 mil seriam 70 mil com viés um pouco mais positivo e não negativo. Então, isso eu acho que é já uma posição nossa, é uma posição que eu acho que a Anfávia em breve também vai ter, mas mesmo assim ainda o mercado é baixo, né? Mas o mercado de 70 mil ele é mercado pequeno, perto das oportunidades e da necessidade que o Brasil tem, né? Então, eu diria o seguinte, que as projeções são para que o mercado brasileiro ele tenha um viés um pouco mais positivo no segundo semestre, e eu tenho certeza que o ano que vem pode ser que a gente chegue, que a gente volte aos patamares que a gente teve no ano passado, 2019, né? Claro que para isso tem uma série de coisas que precisam melhorar, a gente precisa ter a vacina, precisa voltar a ter os empregos, isso é extremamente essencial, porque isso aumenta o consumo, aumentando o consumo, aumenta a demanda pelos nossos veículos, né? Mas eu diria que essa fase é uma fase que vai passar, e o cenário daqui eu vejo um cenário um pouco mais otimista do que pessimista, que é o que acontecia há talvez 2 ou 3 meses atrás. Bom, Mário, vamos torcer para realmente tudo isso aconteça, né? Bom, a gente vai agora para um rápido intervalo e voltamos em 30 segundos, ok? Bem, amigos, estamos de volta com o segundo bloco desse programa que mostra as saídas para a crise depois do coronavírus por parte da indústria automotiva e que tem o patrocínio de Mercedes-Benz Vans. O nosso entrevistado de hoje é o diretor comercial da Iveco, Ricardo Barion. Bem, Barion, vamos falar agora do tema principal da nossa campanha, né, que trata das lições, né,
que esse momento único e particular que passa o país e o mundo podem deixar para a indústria do transporte, né? Seja a própria indústria fornecedora, sejam os seus compradores. A pandemia do coronavírus, é claro, ela provocou mudanças no comportamento geral, nas relações trabalhistas, o trabalho em home office, o uso da teleconferência, que são novidades para todos nós aí. E ao seu ver, essas inovações, elas vêm colaborando de alguma forma para melhorar a cadeia produtiva do transporte? José, eu diria que isso talvez estivesse mapeado daqui para frente, né? O que aconteceu foi que esse momento ele acelerou as tendências que a gente estava vendo que ia acontecer futuramente, né? Então, essas tendências, todas as tendências que geram com a mudança do formato, do habitat humano, naturalmente elas afetam também o formato com que ele adquire novas aquisições. Então, eu diria para você, qualquer coisa que você compra vai afetar diretamente o segmento de transporte, né? Então, o que eu entendo que acelerou, né? Primeira coisa, né? O home office, talvez o homeschooling ou qualquer coisa que você tenha acelerado dentro desse contexto, né? A aceleração do contato que você está tendo online. Por exemplo, isso aqui que a gente está fazendo hoje, provavelmente a gente poderia estar fazendo isso aqui de uma forma pessoal, né? Eu aí ou você em algum lugar conosco fazendo uma entrevista pessoalmente. A gente talvez entendesse que esse fosse um formato de uma entrevista, mas não imaginou que isso fosse acontecer de uma forma tão rápida. E está acontecendo super bem, da forma que a gente pode estar aqui esclarecendo uma série de coisas, né? Isso acontece também no transporte, né? Da mesma forma que a gente está se comunicando aqui, o cliente também está se comunicando com a rede de concessionários, o cliente também está se comunicando conosco através de um formato que ele não tinha. Ele não vai mais na rede de concessionários, né? Muitas vezes agora ele entra dentro de um formato digital, ele entende todas as necessidades que ele precisa. Quando ele tem alguma dúvida, a gente entra em contato com ele, isso satisfaz a demanda dele, né? Então, o formato do cliente também mudou no formato de aquisição. E no formato de transporte, não podia ser diferente, né? A gente percebe o quanto a gente precisa ainda do caminhão, né? Durante esse momento de ficar em casa, né? Essa quarentena que a gente está dizendo, o que não podia parar era o transporte. Então a gente percebeu o quanto o transporte é essencial dentro desse país, né? Não adiantava eu ficar em casa e daqui eu esperar que falou assim, o transporte parou, eu não ia ter comida, eu não ia ter remédio, por exemplo, para comprar naquele momento delicado. E acima disso, o que acelerou, isso acelerou demais e afeta o modal de transporte, eu diria que é o online, né? A aceleração online, ela tomou uma proporção muito grande, né? Então a gente percebe, eu cito um exemplo muito interessante, que é os meus pais nunca compraram nada pela internet, e agora eles se viram obrigados a comprar alguma coisa pela internet, e agora eles confiam nesse tipo de compra. E para comprar online, você precisa de veículos entregando. Então, todos os dias, aqui na porta do meu prédio, para uma Daily, que é a Daily que entrega uma série de objetos aqui, né? Então, você percebe que isso foi tomando uma proporção muito maior, né? Então, a carga fracionada, ela cresceu demais. E ela cresceu por causa disso. Ela pega uma série de tipos diferentes de transportes, envolve num só e começa a fazer o transporte dele, né? Então, o novo normal, ele simplesmente acelerou tudo aquilo que a gente imaginava que fosse acontecer no futuro, mas ele foi antecipado. E a gente percebeu que todo aquele paradigma que muita gente tinha, porque muita gente achava que isso não fosse acontecer, ou que fosse mais difícil, pessoas mais tradicionais, isso aconteceu e está apto a continuar fazendo, né? Agora, uma coisa não vai mudar, e eu tenho certeza que isso vai continuar. É a demanda e a necessidade que a gente tem pelo setor de transportes, né? E principalmente por caminhão. Solange? Mário, até o início da pandemia, a indústria de veículos comerciais vinha apostando no avanço de veículos movidos a combustíveis alternativos, como gás, eletricidade, enfim, entre outros. Essa retração da economia, as novas formas de trabalho e a nova ordem mundial devem acelerar ou retardar essas tendências tecnológicas aqui no Brasil?
Mas eu diria que nem acelerar nem retardar. Eu diria que tudo tem o seu tempo, né? E quando eu digo tem o seu tempo, quando a gente começa a pensar em combustíveis alternativos, a gente tem uma série de opções. São as opções que a gente tem visto, a gente vê muito isso lá fora, né, na Europa, né? Eu diria para você que precisa, a partir do momento que você começa a pensar num tipo de energia alternativa, você precisa ter uma infraestrutura adequada para isso, né? Porque no final do dia, a sustentabilidade, sem dúvida, é importante, mas na maioria das vezes, no final do dia, o que o cliente vai ver é a conta dele, como é que ele paga a sua conta, né? Então, para isso ser acelerado, precisa ser eficiente. Eu preciso provar para o meu cliente que aquele produto que eu estou dando a oportunidade dele ter é um produto que no final do dia é benéfico para ele. Ele vai pagar, ele vai conseguir pagar as contas dele dessa forma, né? Então, eu diria que não vai acelerar e nem retardou, mas que, sem dúvida, é uma bandeira que todo mundo está trabalhando, inclusive nós estamos trabalhando, isso a gente não pode deixar de citar. Sem dúvida, como você sabe, a gente tem uma participação muito grande, nós somos líderes na Europa no segmento de gás, a gente tem também trabalhado fortemente na parte de eletricidade, recentemente nós adquirimos parte da Nikola, que é uma empresa 100% focada em veículos elétricos. Então, são duas bandeiras que a gente trabalha muito forte e, sem dúvida, que quando a gente tem uma matriz que tem uma competência desse tipo, a gente pode, claro, trabalhar, estudar a forma de você ter esses produtos aqui no Brasil. Então, diria para você que, sem dúvida, isso está no nosso radar e a gente acredita que o futuro vai passar por esse tipo de combustível alternativo. Muito bom. Bom, Mário, tinha um outro assunto que também estava permeando a pré-pandemia, que era a questão da indústria 4.0, né? A pergunta esse conceito continua sendo válido? Quer dizer, o que essa indústria 4.0 pode trazer de benefício aos compradores de veículos comerciais hoje? Zé, a nossa busca sempre, quando a gente fala de indústria 4.0, né, a gente sempre olha para a nossa casa e como a gente está produzindo as coisas, né? Então, a busca constante por uma indústria 4.0 é você manufaturar, né, você produzir o teu produto com o menor custo possível, com maior poder de qualidade no que você está produzindo, do que você está montando, né? Então, basicamente, o foco é esse, né? Você produzir de uma forma mais rápida, de uma forma mais produtiva, que vai fazer com que você tenha o menor custo, que você ofereça o teu produto com o menor custo e, acima de tudo, com o melhor índice de qualidade possível nessa montagem, né? Dentro desse contexto, tem um viés adicional da indústria 4.0, que é a inteligência que está dentro daquele produto, né? A forma como você produz aquilo, que você pode dizer para o cliente, olha, eu sei exatamente como isso foi produzido, portanto, se tiver algum problema dentro desse produto, eu vou saber o que aconteceu naquele momento da tua produção, né? Então, isso, sem dúvida, é uma coisa que não para. A busca constante pela indústria, que a gente chama de indústria 4.0, 5.0, a forma que a gente quiser chamar, mas é sempre a busca constante pelo desenvolvimento no menor custo, mais rápido, de uma forma com a qualidade que o cliente espera e, acima de tudo, com a inteligência em cima daquilo para você poder depois ter uma conexão, um contato com o cliente final, eventualmente, se você tiver essa necessidade. Muito bom. Bom, caros ouvintes, vamos para mais uma rápida parada e voltamos em 30 segundos. Bem, amigos, estamos de volta com o terceiro e último bloco desse programa que integra a campanha Caminhos da Retomada da Indústria Automotiva, promovida pela multiplataforma Frota e Companhia e que tem o patrocínio de Mercedes-Benz Vans. Hoje estamos conversando com Ricardo Barion, que é o diretor comercial da Iveco. Bem, Barion, para a gente ir finalizando essa nossa conversa, eu queria saber o seguinte, a operação logística, você acha que deve ganhar ainda mais importância pós-pandemia pelo fato de ter se mostrado uma atividade essencial em situações de crise? Sem dúvida, Zé, sem dúvida. Eu acho que, além de ganhar importância, né, a operação logística que a gente tem, ela ganha vieses diferentes da operação logística natural.
E quando eu digo isso, a gente percebe o quanto a gente está usando a operação logística para as compras que a gente está fazendo, por exemplo, quando está em casa. Então, hoje em dia, eu acho que essa logística de entrega, a rapidez com que um fornecedor ele se antecipa ao outro, né? Na maioria das vezes a gente fala, olha, uma determinada empresa, você pode comprar aqui que eu vou te entregar no máximo em 24 horas, né? A busca agora é pelo tempo que você entrega. Daqui a pouco a gente vai estar falando, compra hoje que eu te entrego no mesmo dia. E você não tem como fazer isso se você não tiver uma inteligência logística acima de tudo isso, né? Então, quando você tem uma cadeia logística, você agora, nesse momento, você tem que começar a ter os armazéns cada vez mais próximos das residências, para que você possa, na cadeia final, você entregar para o teu consumidor no menor prazo possível, né, de uma forma que agrade ele e que da forma que ele não precise, por exemplo, sair de casa para ir até comprar. Então, isso, durante a pandemia agora, eu acho que acelerou o formato de tudo isso, né? Independente do tipo de transporte, sem dúvida que a gente depende muito de caminhão, né? A gente sabe que o Brasil é um transporte rodoviário e sabe que isso está cada vez mais necessitado a partir desse momento. Mário, que recado você daria hoje para o transportador que está nos ouvindo nesse programa? Qual o recado para que ele enfrente esse momento tão difícil que passa o país e o mundo, né? Eu diria que se tem uma coisa que eu acho que eu posso citar, é que o brasileiro ele está muito acostumado com esses altos e baixos, né? A gente passa por diversas crises, a gente já passou por tantas crises. E olha que eu não sou tão velho assim, mas eu já me recordo de várias crises de mercado que a gente sobe, desce, momentos que a gente está lá quase com 200 mil caminhões, aí a gente cai e estava até outro dia com 70 mil caminhões. Então, você imagina como é que você, sendo brasileiro, né, como que você se adapta a esses vieses de alta e baixa, né? Até outro dia a gente estava dizendo, eu estava comentando aqui, que nós temos capacidade produtiva para produzir todo o mercado de caminhões no ano do Brasil. Então, esses vieses acontecem, né? Então, da mesma forma, eu tenho certeza que os nossos amigos que estão ouvindo aqui, os amigos caminhoneiros, o brasileiro tem uma criatividade fantástica para sair desse momento e achar formas de você se reinventar. E é isso que está acontecendo, a gente está se reinventando. Então, eu diria que a gente passa por isso e a gente sempre volta mais forte. Eu tenho certeza que a gente vai voltar mais forte. O segmento é um segmento extremamente importante, demonstrou mais uma vez nesse momento a sua importância e, acima de tudo, ele pode contar com a Iveco dentro desse processo, né? A gente também está se reinventando. Durante esses últimos anos, a gente veio fazendo nossa lição de casa para voltar mais forte. E agora eu diria para vocês que a gente está voltando mais forte e, acima de tudo, voltando ao lado dos nossos amigos caminhoneiros. Esse é o recado que eu acho que é legal dar para eles. Muito bom, Mário. Você leu sobre crises nos livros de história e eu vivenciei na prática. E você tem toda a razão. Realmente o brasileiro consegue dar a volta por cima quase sempre, né? Bem, amigos, chegamos, infelizmente, ao final desse programa, uma conversa deliciosa com o Ricardo Barion. Eu queria agradecer a presença desse nosso convidado, diretor comercial da Iveco, e reafirmar também o compromisso de Frota e Companhia com a indústria do transporte do nosso país, né? A gente pretende continuar incentivando, estar ao lado dos transportadores para que todos possam superar esse momento difícil. Suas considerações finais, Barion, por favor. Zé, obrigado de novo pela oportunidade. Sem dúvida, você sabe disso, o carinho muito grande que eu tenho por você, pela Solange, por todo o tempo que a gente se conhece, né? E tão bom ter uma conversa com pessoas que são do ramo, que conhecem e que a gente tem um carinho muito grande, né? Então, obrigado pela oportunidade, conta comigo sempre que vocês quiserem, vocês sabem disso, e que a gente possa, da próxima vez, nos encontrar e ter esse papo pessoalmente, tá bom? Um abraço, obrigado, viu? Obrigada, Bário, e obrigada, ouvintes da Multiplataforma Frota e Companhia. Vamos ficando por aqui e até o próximo programa, que tem o patrocínio da Mercedes-Benz Vans. Bem, amigos, obrigado mais uma vez pela sua audiência. Para saber mais sobre esse assunto, consulte o portal de Frota e Companhia e leia as nossas edições digitais. Ou então, veja os nossos canais de vídeo e acompanhe os nossos podcasts, ou ainda através das nossas redes sociais. Muito obrigado e até o próximo programa.